O pecado de Deus e a inocência do homem. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal. Desta feita, o pecado de Deus, sim, o pecado de Deus e a inocência do homem. É importante que você deixe o seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos. Se o nosso conteúdo é proveitoso e lhe edifica, a proporção que você compartilha, comenta e deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é bom e isso nos estimula a produzir mais conteúdo para você. Pois bem, sem mais delongas, vamos lá. O pecado de Deus e a inocência do homem. O pecado de Deus e a inocência do homem, este vídeo ele é pautado nas Institutas de João Calvino e nas obras de Armínio. Então, para não perder tempo e para o vídeo não ficar longo, vamos falar do pecado de Deus. Qual é o pecado de Deus? O pecado de Deus é a doutrina dos decretos e da predestinação calvinista. Vamos começar, Institutas de João Calvino, livro 3, Institutas de João Calvino, livro 3, capítulo 8. Vamos ler alguns versículos. Vamos lá. Abre aspas para João Calvino. Denominamos predestinação o conselho eterno de Deus, pelo qual ele determinou o que desejava fazer a cada ser humano, porque ele não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Assim, conforme a finalidade para a qual o homem foi criado, dizemos que foi predestinado para a vida ou para a morte. Fecha aspas. Portanto, predestinação é o homem ser predestinado para a vida ou para a morte, criado em condições diferentes. Um criado na condição de pecador para a morte e outro criado na condição de salvo para a vida, mesmo que peque. Continua João Calvino, abre aspas. Quanto aos que ele chama para a salvação, dizemos que ele os recebe por sua misericórdia gratuita, sem levar em conta a dignidade deles que, ao contrário, o acesso à vida é vedado a todos aqueles que ele quis deixar entregues à condenação. Que isso é realizado por seu juízo oculto e incompreensível, conquanto justo e imparcial. Portanto, Deus criou uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Continua João Calvino, privando os réprobos do conhecimento da sua palavra ou da santificação realizada pelo seu Espírito, ele demonstra por tal sinal qual será o fim deles e que julgamento está preparado para eles. Os réprobos são privados e assim o Deus calvinista que criou os homens não sob igual condição, mas uns já criados para a condenação e outros criados para a vida eterna. Isso conforme o ato criacional de Deus, o decreto de Deus, antes mesmo do homem ser criado, ele o criou e o criou distintamente uns dos outros, ou os criou distintamente uns dos outros, uns para a condenação e outros para a vida eterna. Em resposta, continua João Calvino, em resposta reconheço que foi pela vontade de Deus que todos os filhos de Adão caíram nesta miséria, na qual agora estamos retidos. Foi a vontade de Deus que todos os filhos de Adão caíram nessa miséria para a qual agora estamos retidos. Foi a vontade de Deus
Deus assim os criou. Criou o homem para a miséria, uns para a miséria e outros para a vida eterna, mesmo cometendo todos o mesmo pecado. No entanto, todavia, contudo, eles já foram criados, antes mesmo de existirem, para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Continua João Calvino. Ele dispensa e ordena por seu conselho que alguns, desde o ventre de sua mãe, sejam certa e seguramente destinados à morte eterna, para que o seu nome seja glorificado na perdição deles. Deus criou de antemão, seguramente, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Antes mesmo de o homem ser criado, antes do homem nascer e antes do primeiro homem ser criado, Deus já criou este homem, o homem condenado, para destruição eterna, para que o nome de Deus, ou para que o seu nome seja glorificado na perdição deles. Deus criou os homens perdidos antes de eles nascerem, de eles existirem, de eles praticarem qualquer mal. Deus os criou para que eles fossem condenados, perdidos, e Deus fosse glorificado na perdição deles. Continua João Calvino. Mas como se vê que as coisas não acontecem por outra razão, senão porque Deus determinou que acontecessem, é uma insensatez disputar e debater o que seu pré-conhecimento faz, quando é evidente que tudo acontece por sua ordenação e disposição. Não se pode negar que Deus previu, antes de criar o homem, a que fim ele chegaria, e que o previu porque assim ordenou em seu conselho. Deus previu porque ordenou. Ele previu porque foi ele que decretou e que ordenou que o homem fosse perdido para a glória de Deus, para Deus ser glorificado na perdição do homem. Continua João Calvino. Agora, o que vou dizer não deve causar estranheza, que Deus não somente previu a queda do primeiro homem e com ela a desgraça de toda a sua posteridade, mas também ele quis que assim fosse, porque assim como pertence à sua sabedoria ter pré-conhecimento de todas as coisas futuras, assim também pertence ao seu poder reger e governar todas as coisas com a sua mão, fecha aspas. Portanto, Deus não apenas previu a queda do primeiro homem e com ela a desgraça de toda a raça, mas ele assim o quis. Então Deus criou o homem para ser perdido e para Deus ser glorificado nesta perdição do homem. Deus decretou os réprobos para o pecado de forma que os réprobos, ainda que quisessem, eles não obteriam a salvação, o arrependimento e o perdão de Deus, porque Deus vedou o perdão para os réprobos. E isto conforme o conselho oculto de Deus, aquele conselho oculto que alguns querem até comparar com o mistério da Trindade. Fala sério. Agora vamos ver o que diz Armínio. Já mostramos aqui que o homem peca porque é a vontade de Deus, porque Deus decretou, e o condenado não tem como obter a graça de Deus, não tem como obter o perdão de Deus, não tem como obter o favor de Deus, não tem como obter a misericórdia de Deus, não tem como obter a clemência de Deus, porque antes deste perdido nascer, Deus o criou para que ele fosse perdido e a sabedoria de Deus fosse glorificada na perdição deste homem perdido por Deus criado para tal perdição. Jacó
Armínio, livro 1 das obras de Armínio, abre aspas, não é o fundamento da salvação. Porque se essa predestinação não é aquele decreto do bel prazer de Deus em Jesus Cristo, sobre o qual a nossa salvação exclusivamente se apoia e do qual depende. 2. A doutrina desta predestinação não é fundamento para a salvação, porque não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque por meio dela a justiça de Deus não é revelada de fé em fé. Fecha aspas. Armínio está dizendo que esta predestinação não revela a justiça de Deus e nem o prazer de Deus. Por quê? Porque não é a salvação para todo aquele que crê, mas para o que Deus decretou, vai contra as escrituras sagradas, e a justiça de Deus não se revela de fé em fé, se revela de conformidade o decreto de Deus para a perdição dos réprobos. Continua Jacó Armínio. Vamos ver mais uma fala do Armínio. Abre aspas. Deus, sem dúvida, criou o homem à sua própria imagem, em verdadeira justiça e santidade, mas, não obstante disso, ele predeterminou e decretou que o homem se tornasse impuro e injusto, isto é, fosse feito conforme a imagem de Satanás. Fecha aspas para Armínio. Então, se Deus já criou o homem para pecar, se Deus já criou o homem para pecar, ser condenado, perdido, e o nome de Deus ser glorificado, este homem feito à imagem de Deus, logo Deus o criou para que ele se tornasse a imagem de Satanás. Você já está começando a entender o pecado de Deus? Então está aí o pecado de Deus e a inocência do homem. E a inocência do homem. 3. Terceiro ponto de Armínio, porque o pecado é chamado de desobediência. Vamos lá. Esta predestinação é incoerente com a natureza e as propriedades do pecado de duas maneiras. Primeiro, porque o pecado é chamado de desobediência e rebelião. Nenhum dos termos pode, possivelmente, ser aplicado a qualquer pessoa que, por um decreto divino anterior, tenha sido colocado sob uma necessidade inevitável de pecar. O que Armínio está dizendo? Está dizendo que se esse decreto fosse verdadeiro, o pecado não seria desobediência, porque o homem inevitavelmente, por força do decreto, teria que pecar. Então, se teria que pecar por força do decreto, estaria obedecendo o decreto e o pecado não seria desobediência. Palmas para Armínio. Segundo a predestinação calvinista, Deus peca e o homem, quando peca, digamos assim, ou quando possivelmente peca, na verdade ele não peca, ele está obedecendo o decreto de Deus. Continua Armínio, porque o pecado é a causa meritória da condenação, mas a causa meritória que move a vontade divina de reprovar está de acordo com a justiça e induz Deus, que tem aversão ao pecado, a querer a reprovação. O pecado, portanto, que é uma causa, não pode ser colocado entre os meios pelos quais Deus executa o decreto ou a vontade de reprovação. Então, Jacó Armínio, com muita sabedoria e inspiração divina, está dizendo que se o homem peca porque foi decretado que ele pecasse, ele não está em desobediência contra Deus, está obedecendo o decreto, então ele automaticamente é inocente, né? Claro, mas o calvinista diz, vocês não entendem, é o conselho oculto de Deus que ele não quis revelar. Conselho oculto. Sabe o conselho oculto de Deus. Mas olha o que o Armínio vai colocar aqui com muita proficiência. A partir dessas premissas podemos deduzir como conclusão óbvia que Deus realmente peca. Porque de acordo com essa doutrina,
ele se move para o pecado por um ato que é inevitável e segundo o seu próprio propósito e intenção principais, sem ter sido induzido por qualquer ato prévio de pecado ou demérito por parte do homem. Então, Deus peca, porque Deus ordenou e decretou que o homem pecasse mesmo antes de o homem existir, mesmo antes de o homem praticar qualquer coisa. Ah, pastor, mas está escrito lá que Jacó e Esaú, antes de praticar qualquer coisa, já foi decretado que ali a analogia de Paulo não é de soterologia individual, mas é Israel versus gentios. Jacó e Esaú estão representando nações, povos e não soterologia individual de ninguém. Moral da história, senhores, conforme o calvinismo ficou claro aí que Deus peca e o homem é inocente. Mas lembrando, o Deus calvinista, não o Deus da Bíblia. Tá bom? Ok? Conclusão de tudo. Este Deus calvinista se gloria no masoquismo. É um Deus masoquista que se alegra no masoquismo. Primeiro, decreta que o homem peque. Segundo, cria um diabo determinado por sua vontade para tentar o homem a pecar. Terceiro, todos esses projetos de pecado do homem perdido e do diabo que está obedecendo o decreto de Deus é com a finalidade de matar seu único filho para salvar uns e condenar outros e o diabo e dizer: tudo é para minha glória. Na verdade, toda a glória de Deus repousa no masoquismo do Deus calvinista, no masoquismo. Cria o homem para pecar, pecar para sofrer condenação, cria um diabo para levar o homem a pecar, pecar e pecar, para depois que o homem peque, Deus mate seu filho, e mesmo matando seu filho, ainda lança este diabo que ele criou, este diabo que ele criou, este homem que ele criou para pecar e ser condenado na condenação eterna e depois dizer: é para minha glória. O Deus masoquista do calvinismo. Este não é o Deus da Bíblia.